Pomerode Entrevista, o podcast das rádios Pomerode 104 FM, destaca hoje a área da saúde, em especial saúde ocular. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Maurício Munareto, médico oftalmologista, para falarmos sobre a importância de termos uma visão de qualidade. Mais do que qualidade, é estar com a saúde ocular em dia. Dr. Maurício, bem-vindo à Rádio Pomerode 104. Prazer tê-lo com a gente, né? As pessoas que nos veem, que nos ouvem nesse momento, ter a oportunidade de a gente trabalhar e trazer oportunidades quando a gente fala em saúde ocular. Tudo bem? Tudo bem, Jean, prazer. É um prazer estar novamente aqui depois de tanto tempo, né? Eu agradeço pelo convite e vamos conversar sobre saúde ocular, que é um tema muito importante aí para o nosso dia a dia, né? Bom, pelaquela sua realidade, pelo que você vive todo dia no consultório, também faz cirurgia, a gente sabe disso, né, doutor? Como é que está a saúde do brasileiro como um todo, assim, do que você acompanha? As pessoas estão cuidando mesmo? Estão dando esse grau de importância? Porque todos querem chegar no bem da vida, podendo correr, fazendo atividade física, mas espera aí, será que eu vou conseguir enxergar com qualidade, hein? Sim, olha, no decorrer do tempo a gente nota que tem melhorado, né, a questão de atenção, de maneira geral, das pessoas, em todas as idades, assim, né? Ah, Principalmente nas últimas décadas, eu diria, a gente segue num panorama, assim, que a capacidade de procurar um médico tem aumentado até pela facilidade de encontrar médicos, né? Quando a gente retroage um pouco, volta um pouco aí no tempo, a gente pega os nossos pais, nossos avós, era muito difícil de conseguir buscar um médico, principalmente especialista, né? Não tinha em pequenas cidades, ou cidades até intermediárias, e muitas vezes ficava passando e realmente ia quando não tinha mais jeito, né? Então, ao longo do tempo, melhorou bastante, né? Essa questão de acessibilidade ao médico, e de maneira geral, as pessoas estão mais conscientes, né? Então, melhorou bastante, graças a Deus está melhorando, as pessoas se tornam mais atentas, né? E a tecnologia acompanhou em suma importância também, né, doutor? Total, total, né? Hoje em dia a gente praticamente trabalha com tela o dia todo, né? Uma boa parte, se não a maior parte da população. Então isso também traz uma carga a mais para os olhos aí e, em consequência, vai ter mais necessidade de procurar médico, né? Bom, mas aí a gente entra num espectro que é extremamente importante e vale para qualquer parte do nosso corpo, Sim. né? Que se eu tô com dor no braço, ou no pé, eu vou no ortopedista muitas vezes, que é a ideia da prevenção. Como é que o doutor define a ideia de prevenção quando a gente fala? É importante o grau de importância? Mesmo eu tendo 5 anos ou tendo 80 anos, doutor? Sim, com certeza. A prevenção, além de tudo, o acompanhamento de maneira regular, ela é super importante porque muitas vezes a gente vai fazer diagnóstico de doenças que ainda não geraram sintomas, né? Ou não geraram nenhuma perda visual ou qualquer sintomatologia de maneira geral nos Por olhos. exemplo, doutor. Por exemplo, doenças como alteração de grau leve, né? A pessoa muitas vezes não percebe que tem porque não tem um comparativo. Para ela sempre foi daquela maneira. Ela não conseguiu comparar com nada diferente daquilo. Quando você vai para uma consulta e você mostra nessa situação, a pessoa tem um grau ali, mesmo que seja baixo, você mostra que dá para ficar melhor, a pessoa não tinha essa consciência antes. Então, aí você já começa a trazer uma melhora, né, significativa para o dia a dia da pessoa. Existem outras doenças que são silenciosas tanto quanto um grau baixo, que você não percebe, né? Então, por exemplo, alterações de retina, né? Uma pessoa com diabetes, ou pessoas que não têm nenhuma doença prévia, mas vão lá e apresentam um glaucoma inicial ou até moderado, níveis de catarata mais iniciais, a pessoa também não vai perceber por conta própria. Então, é necessário que tenha uma busca ativa disso, né? A pessoa vá se expor a uma consulta, mesmo achando que não tem nada, eu vou lá só para dar uma conferida, ver se está tudo certo. É óbvio, né? Não são todos que vão ter. Mas, de qualquer maneira, é melhor que a gente vá e saiba que não tem nada do que ir quando está muito grave. Porque ir quando está muito grave, às vezes vai diminuir o arsenal de tratamento que a gente dispõe. A E gente vai podendo até não diminuir. ter reversão, né? Exatamente. Então, às vezes, você vai conseguir controlar uma perda ou evitar que perda mais coisas, né? Ou mais capacidade de visão na nossa área, mas você vai ficar limitado à situação atual. Diferente de uma prevenção, que quando você vai na prevenção, ou de maneira rotineira, é igual num dentista, vai. Você vai lá, vai fazer uma limpeza nos dentes, vai fazer aquele tratamento básico ali que é necessário, mas não deixa a coisa evoluir para coisas A piores, gente se né? preocupa tanto com o carro muitas vezes, né? Levar para o Exatamente. mecânico, a revisão dos 10 mil, anual, troca Exato. óleo, filtro, e aí esquece do básico, que é quem conduz o veículo, né? Exatamente. Deixa marcado até, né, na É, concessionária, deixa muitas vezes, marcado, né? né? Doutora, a questão genética também, ela interfere? Ó, minha mãe usa óculos, meu pai usou, será que eu vou cair para a mesma linha? Me surgiu essa pergunta, assim, já que a gente está falando sobre Sim, o TERA, né? sim. Problemas oculares,
Isso interfere hoje, não? Interfere, assim, sempre interferiu e sempre vai interferir, né? Até que a gente tenha alguma questão de mudança na genética mesmo, né? De maneira tratamento, né? Por enquanto a gente não tem, né? Um tratamento genético para as doenças, na maioria das vezes não vai se ter ainda, embora se esteja caminhando para essa questão. Eu costumo dizer dentro do consultório, muitos pacientes procuram a gente com essa dúvida ou com essa preocupação. O que eu costumo falar? Olha, se teu pai teve diabetes, se tua mãe teve diabetes, todos os teus irmãos têm diabetes, não obrigatoriamente você vai ter diabetes, mas a tendência maior é que você tenha diabetes. O que eu quero dizer com isso? Que quando boa parte dos teus familiares ou alguns familiares teus são acometidos por uma determinada doença, aquela característica genética ela está imputada, ela está em você também de alguma maneira. Podendo ser manifestado, não, Ou né? não, exato. Não quer dizer que necessariamente, de maneira obrigatória, você também vai ter. Mas é necessário que você esteja atento a isso e que se busque ver se realmente já não começou, né? Não se ativou essa doença ou essa alteração, como, por exemplo, o grau, né? Então, tudo isso a gente tem consciência, né? A gente conversou até um tempo atrás, foi um bate-papo muito interessante, que foi o Wilson Sandrini, do Laboratório Sandrini, Sim, e a própria Sandrini já começou com os testes genéticos, né? sim. As crianças. Eu acho que talvez começar por aí, né, doutor? Talvez não total, num grau 100% de certeza, mas o próprio teste genético consegue identificar o que eu tive, o que eu posso ter, não quer dizer o condicional que vai ter, como o doutor está falando, né? Uhum. Também é uma alternativa, né? Claro, porque aí você vai ter um mapeamento, né? Essa é a palavra. Do que você possa ou não ter mais predisposição, né? E, novamente, não quer dizer que obrigatoriamente você vá desenvolver a doença. Mas o que nos mata não é o que a gente conhece, é o que a gente desconhece, né? Então, não é o fato que a gente conhece que a gente vai ter maiores problemas. O que nos preocupa mais é justamente os fatos que a gente não conhece, né? E é ali que vai estar o maior risco. E aí a gente volta naquele ponto que a prevenção é a chave, vale para tudo, né? Claro, Para qualquer qualquer situação. cardiopatias, problemas oculares, não importa, né? Qualquer situação da vida, eu diria, né, Jean? Porque novamente, quando a gente pega as alterações no começo, a gente tem uma capacidade de tratar e evitar que ela progrida muito maior e muitas vezes de maneira mais eficiente e também menos dispendiosa. Você vai ter um custo disso muito menor do que tratamentos mais sofisticados no sentido de avançados, no sentido de que você vai ter que ser mais agressivo muitas vezes, né? Bom, legal. A gente está recebendo aqui o doutor Maurício Munareto, médico oftalmologista da oftalmologia Munareto. Em breve novidades, mas não vamos dar esse spoiler por Ainda enquanto, não. né? Mas vamos deixar quietinho, ele que está retornando à nossa programação. E eu quero falar sobre um ponto importante, Maurício, sobre o impacto das telas. Aí eu acho que vale para as crianças e para os adultos, porque Sim. o uso dos celulares, Smart TVs, enfim, a gente está muito próximo, né? A tecnologia está do nosso lado. Sim. Ela é ótima, né? Nos dá velocidade, nos dá conexão. Mas, ao mesmo tempo, até que ponto, pela sua experiência hoje, quantos anos de Pomerode já, doutor Maurício? Faz 9 anos já. 9 anos, né? Formado desde? Sou formado em medicina desde 2012, em oftalmologia desde 2018, né? É até importante, já, vou te pedir a licença para Claro, explicar fica à isso, vontade. que o médico oftalmologista, algumas pessoas acabam não tendo a consciência disso, que o oftalmologista ele é um médico especialista, né? Então, para ser oftalmologista, para a gente poder consultar os olhos e as pessoas nos entregarem a saúde dos olhos, a gente primeiro é médico, né? Como médico geral, se forma como Clínico geral, né? exato. Aí depois a gente presta um concurso público para entrar na residência médica, né? Assim como um cirurgião geral, um ortopedista, né? A oftalmologia é uma área de especialidade médica. A gente faz a residência médica por 3 anos, em período integral, manhã, tarde e noite, né? Aprendendo clínica, aprendendo cirurgia, e aí sim se transforma em médico oftalmologista, tá? Então eu só queria destacar esse ponto, porque ainda causa surpresa em algumas pessoas quando a gente comenta esse dado. Então, já que a gente está num canhão de audiência aqui, eu gostaria de trazer esse fato, porque eu acho que é de conhecimento público e necessário, sabe? E eu acho que é importante, né? Porque, como você disse, né? Médico, clínico geral, faz especialização em oftalmologia, como é um médico psiquiatra que faz especialização em psiquiatria e é cardiologista também, mas a base, a estrutura é o médico clínico geral. A gente é médico. Mas, e o importante é que as pessoas tenham noção também que quem pode dar um diagnóstico correto é o próprio médico oftalmo, né? Tendo toda essa base de estudo, todo esse complemento que é importante, né, doutor? Claro, com certeza. A fins de diagnóstico, experiência, é o médico que qualquer intempérie ele está ali para socorrer o paciente, né? Sim. O que for que aconteça com os olhos, ou que ele precise de um socorro imediato, vocês estão ali, né? A gente está ali A medicina é isso. Exato. E são quantos anos de estudo? Só para as pessoas entenderem o impacto disso. Quase 10 anos praticamente, né? De formação
Tempo de formação mesmo vão ser no mínimo 9 anos, né? Mas entre congressos, idas e vindas, não para, né, doutor? Não, nunca para, né? Especializações que acontecem paralelo, que somam no currículo, né? Sim. Ó, só para te dar o exemplo atual, né, eu estava mês passado num congresso em Floripa, mês que vem a gente vai num congresso internacional em Buenos Aires, e assim vai, todo ano é assim, né, 2, 3 congressos por ano, fora os cursos que a gente faz, que hoje em dia a gente tem modelo híbrido, né, então faz um pouco online, um pouco presencial, então a gente sempre está em formação continuada, né, isso é o dia a dia do médico, né, de maneira geral. Que bacana, que bacana. É importante a gente citar a importância de ser um médico oftalmo e o diagnóstico correto, pode receitar, clinicar, de certa forma, acompanhar o Sim, paciente como manda, né? claro, Vamos voltar ao impacto das telas, então, claro, já que a claro, gente está num mundo tão digital, a claro. gente sabe da preocupação de pais e mães com crianças, esse uso excessivo, celulares, proximidade. Com adulto é a mesma coisa, doutor? Como é que tá lidando com tudo isso? Como é que a gente pode orientar as pessoas, principalmente, hein? Olha, Jean, eu vou te falar que atualmente talvez a maior demanda que a gente tem no consultório são sintomas realmente relacionados com o uso de telas, né? O uso de tela prolongado, né, que a gente fala. Porque na condição atual do ser humano, a grande maioria, ou uma boa parte, pelo menos, das profissões acaba usando tela o dia todo, né? E inclusive eu não fujo disso, né? A gente trabalha com computadores, né? Ah, o que que acontece, tá? A gente retroagindo um pouco para pegar um contexto maior, o ser humano ele foi feito, né? A nossa evolução ela foi feita para a gente enxergar mais tempo de longe do que para perto, tá? Quando a gente usa a tela, a gente inverte isso, a gente fica mais tempo usando a visão para perto do que para longe. Então, isso por si só já é uma alteração que a gente vai, de alguma maneira, pagar algum preço, né? Outra questão é que É como se eu estivesse forçando a visão, doutor? vai causar um impacto um pouco maior, É. tá? Não quer dizer necessariamente que vai causar problema, tá? Mas tem algumas questões que a gente tem que estar atento, né? Fazer pequenas pausas, lembrar de piscar os olhos, que parece até uma coisa meio bobagem, né? Mas o que acontece é que qualquer situação que a gente está mais atento, a gente vai piscar menos. Piscando menos, os olhos vão ressecar mais. Ressecando mais, vai causar sintomas oculares, como ardência, coceira, vermelhidão, o borramento de visão de maneira flutuante, hora tá bom, hora tá ruim, né? Fora situações como dor de cabeça, tem algumas pessoas podem ou chegam a ter náusea, até sonolência, uso prolongado de telas, né? O adulto é praticamente isso que eu trouxe agora, né? A necessidade, até tem uma regra dentro da oftalmologia que chama 20-20-20, né? O que que significa isso? É recomendado pela literatura oftalmológica que se faça intervalos a cada 20 minutos, por 20 segundos, e fixe a visão num ponto distante onde você está. Que esse último Olhar para 20, longe, seria isso? exato, é. Esse que é o 20 minutos, 20 segundos, e o último 20, que é do inglês, é 20 pés, né? Que daria mais ou menos Sim. uma distância de 6 metros, né? Na prática, eu costumo falar assim, aonde você está, olha para o ponto mais distante, foca ali durante esse tempo, pisca algumas vezes e volta a usar a tela, né? Por que isso? É justamente para tentar trazer um equilíbrio do que a gente foi programado, né? Do que o ser humano foi programado para fazer, que é enxergar mais tempo de longe do que de perto. E aí você também já acaba trazendo um pouco mais de número de piscadas, você acaba equalizando um pouco, né, piscando mais do que se você ficasse preso na tela. E já também olhando para longe, você acaba tirando esse esforço prolongado que a visão fica fazendo para perto o tempo todo, que gera os sintomas, E né? esse fato de piscar, dando essas pausas estratégicas, é meio que ele ativa o canal lacrimal, seria isso ou não? Ou essa falta de ativação é que vai gerar esses problemas futuros, de não usar, de não piscar, de não fazer esse exercício? É um exercício laboral, vamos dizer assim, durante o trabalho. Exato. Isso vai ter prejudicialmente no futuro, vamos dizer, vai ser prejudicial para ele, né? Sim, porque um olho ressecado é um olho inflamado. Então, você vai ter toda essa sintomatologia do teu olho mais ressecado, e isso vai se tornando de maneira crônica, né, ao longo dos dias, meses e anos, isso pode trazer consequências de maneira que se tornem mais difíceis de tratar. O olho fica cronicamente inflamado, vai ficando mais ressecado, e a maioria das vezes o paciente vai chegar no consultório com queixas, achando até que é grau, ou que está com alguma outra doença, quando na verdade está fazendo uma síndrome de olho seco, ou está tendo um olho mais ressecado em decorrência do uso prolongado de telas, né, de maneira inadvertida. Eu trouxe um termo aqui, talvez seria esse, fadiga visual digital, seria Exato, isso? exato, é isso aí que acaba É uma acontecendo. fadiga, é como utilizar um membro do corpo, um braço, repetidamente, Exato, eu vou forçar o músculo, a articulação em algum momento. O exato. olho não é diferente, né, Não, doutor? dá para ter uma correlação, uma semelhança, Em né? termos de atividades repetitivas, Exato, não vamos dizer exato. assim. E acaba causando uma disfuncionalidade, porque você fica são dois mecanismos principalmente, né. Um é a questão de você
trazer o foco da visão para perto por muito tempo, de maneira ininterrupta, e tela eletrônica força mais, no sentido geral, do que, por exemplo, uma leitura de um livro físico, né, em papel. E a outra questão é que qualquer atividade que a gente está mais atento, a gente vai piscar menos. Tela eletrônica, mais ainda. Então, no adulto, isso é batido. Assim, quem trabalha com tela, normalmente vai ter algum nível de alteração. Às vezes, a alteração não é tão grande a ponto de causar sintomatologia. Não quer dizer que já não possa estar com o olho ressecado, porque também depende do nível de sensibilidade do olho para causar sintomatologia ou não. Então, por isso que casa, inclusive, com o que a gente estava tratando antes, que é a questão da prevenção. Muitas vezes você vai no oftalmo, o oftalmo vai lá, vai dar uma analisada, vai te recomendar algumas coisas, como, por exemplo, esse intervalo 20-20-20, né? Ou te prescrever algum colírio de lubrificação, ou outras medicações, como ômega 3, tem algumas outras medicações ou propedêuticas que a gente pode usar para trazer um melhor equilíbrio, porque ninguém vai virar para a pessoa e falar assim, não use mais tela. Isso é impossível, né? A gente vai acabar usando tela e não tem como não usar. E tá tudo bem, desde que a gente faça de maneira equilibrada. Com relação a crianças, Eu ia tocar nesse ponto, a criançada, mais porque a sensível. criançada, além de trabalhar a questão e danificar a questão da saúde ocular, a gente está falando no aprendizado, Tudo. nessas métricas todas, né? O excesso de tela, jogos proibidos, essas coisas todas que eles têm acesso, que não dá para entregar um celular para uma criança pequena hoje. Não, Né? de maneira nenhuma. Você é pai, você sabe bem, né? Vai chegar nessa fase, né? Já chegou, né? Eu ia Já dizer, chegou, né? já chegou. A recomendação, de maneira geral, é assim, evitar o máximo possível de tela perto, né? Principalmente celulares. Por vários motivos, tá? Não vou conseguir abordar todos, porque é um pouco mais amplo esse assunto. Os principais, Ele acaba inferindo, inclusive, em outras áreas, pediatria, neurologia infantil, né? Mas é sabido já que o uso de tela, ele acaba afetando a cognição das crianças, então causa maior atraso no desenvolvimento neuronal, cognitivo, da criança. Então, muitas vezes, crianças de 2 anos que não conseguem nem falar direito, a pessoa muitas vezes procura achando que tem um autismo, um TDAH, alguma doença neurológica, quando às vezes é só uma imersão no uso de telas que está atrasando o desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa. Então, só para te dar um panorama mais geral, o nível de gravidade que a gente está falando. É uma epidemia mundial e os países ocidentais, principalmente, está muito apregoada essa questão de telas, né, na criança. No campo da oftalmologia em si, isso pode trazer aumento de miopia, né, que é uma consequência que já é estudada e sabida, e também é correlacionado com, por exemplo, o que acontece? A criança está usando muita tela, ela não vai se expor a atividades externas, não vai se expor ao sol. A não exposição solar também aumenta o nível de miopia. Então, assim, eu vou trazer só essa A faceta. falta da vitamina D. A falta da vitamina D, exato. A criança não se expõe mais direito ao sol, às brincadeiras externas, né? Eu costumo brincar que antigamente o pai e a mãe gritavam com a gente para voltar para dentro de casa. Hoje em dia é o contrário, né? Grita para sair para brincar, E né? se me permite o contato com o barro, com a grama, né? Tá Exato. na rua. A vitamina É S, anticorpo que tá criando muitas vezes, né? Exato, Eu acho que não é mentira o que a gente tá falando, Não. Não é? Tem relação, é importante. Aquele gripão tá na escola, às vezes pega, mas ele tá criando anticorpos Tá também, criando né? defesa, exato, que é na infância que a gente precisa criar. Então, no olho da criança, traz consequências, muitas vezes, até irreversíveis, né? E isso, novamente, eu vou deixar só no campo oftalmológico, ocular, que é a minha área, mas, com certeza, é fundamental a gente estar atento a isso. Não é nada incomum a gente ver pais deixando a criança pendurada no celular ali, porque também se torna mais fácil, né? A criança fica ali abstraída e não dá trabalho, vamos dizer assim, muitas vezes para os pais, que querem também descansar e tudo mais, mas não adianta. Deixar a criança na tela é quase entregar um veneno para a criança ali, tá? É verdade. A gente tem relatos, é só pesquisar aí, ele vai achar fácil, né? Relatos de pais e mães que na hora da comidinha bota a telinha para distrair a criança e muitas vezes cria esse hábito vicioso, né? O que não é Sim, bom, né? No não. futuro, em todos os aspectos, como o doutor falou, né? Exato. A tela eletrônica para criança, ela não é. O ideal é não usar, mas tudo bem, a gente acaba usando e está tudo bem. Um ponto importante assim é o que você vai dar para a criança usar, né? Hoje em dia, o mais recomendado, existem desenhos de baixo estímulo, tá? Eu vou citar 2, por exemplo, aqui, tá? O Daniel Tigre, por exemplo, é um desenho que é uma família de tigres, enfim, que é um desenho que estimula menos a criança. Então, dentro das possibilidades, esse é um desenho recomendado, claro, por um tempo limitado,
existe limitação frente a faixas etárias das crianças, então esse é um, por exemplo. Outro desenho, por exemplo, que também é baixo estímulo é a Bluey, né, que é um desenho australiano, que é de uma família de cachorrinhos e tal, mas é em desenho animado, que também estimula menos a criança. Extremamente lúdico, né? Exato, que é diferente de você largar um TikTok na mão da criança que fica tocando coisas ali que nem são apropriadas para a idade, né? Que bacana. A gente está recebendo o Dr. Maurício Munareto, médico oftalmologista, Pomerode de entrevista, a gente falando sobre saúde ocular. A gente vai ter um tempo enorme ao longo do período agora, mas o mais importante que a gente queria também falar aqui, doutor, quais são as principais doenças oculares? A gente já pincelou algumas, eu tenho algumas de ponta aqui, que é a catarata, glaucoma, degeneração macular. O que a comunidade precisa saber como um todo, hein? A gente falou de crianças, que a questão genética interfere, nasce com algum problema, obviamente, mas ao longo desse tempo, essas três, elas estão no trend topic, vamos dizer assim? Eu diria que sim. Entre as patologias, as doenças de olho aí, a gente acaba pegando... A maior alteração é grau, né? São questões de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Eu diria que, graças a Deus, essa é a que mais tem, porque é a mais fácil de ser corrigida, né? A gente corrige com óculos ou lente de contato, ou até mesmo cirurgia, é de maneira tranquila isso. Agora, outras doenças, principalmente após os 40 anos, eu diria que são essas que você citou, Jean. A catarata, principalmente depois dos 55, 60 anos, o glaucoma acaba tendo uma correlação, ele, na nossa região, ele não é tão comum, tá? Mas ele acaba tendo também essa doença presente. A degeneração macular relacionada com a idade, que como o próprio nome da doença diz, ela vem relacionada com a idade, principalmente depois dos 55 anos, na nossa região ela é bem presente. E dessas três que a gente citou, questão de grau de olho, ah, o glaucoma e a degeneração macular, a degeneração macular e o glaucoma são as que mais preocupam, porque elas causam alterações muitas vezes irreversíveis. Então, elas não vão dar sintomas nas fases mais iniciais, ou às vezes até moderadas, a pessoa ou não tem sintoma, ou tem sintomas que não percebe, porque eles são sutis e são vagarosamente progressivos. Por exemplo, doutor, para quem está nos ouvindo e nos vendo aí. Olha, por exemplo, deixar a pulguinha na orelha de quem está. O glaucoma, né, em fases mais iniciais ou até moderadas, ele vai fazendo a perda do campo de visão de fora para dentro. Então, a gente fala que ele vai tunelizando a visão, ele vai tirando a visão periférica e muitas vezes a gente não percebe que está perdendo a visão periférica. Não é tão comum na nossa região, beleza, mas principalmente se tem casos na família, vale a investigação. Se me permite, a periférica é aquela, eu estou olhando para você, mas eu estou conseguindo enxergar Isso, o João que está na técnica aqui. Isso. Ou a claridade. A lateralidade, né? A lateralidade. É o campo periférico, né? E isso está relacionado muitas vezes à questão da diabetes, o glaucoma ou não? Não, o glaucoma ou necessariamente não. A questão do açúcar, como popularmente a gente fala, o açúcar alto, né? O diabetes, ele também acaba... O que ele correlaciona? Com alteração na retina, principalmente, tá? E também pode trazer desenvolvimento de catarata mais precoce. Essas são as duas principais afetações que a diabetes pode causar, tá? Então, abrangendo um pouquinho mais dessas três que você trouxe ali, né? Que são a catarata, o glaucoma, a degeneração macular, a retinopatia diabética, embora a gente tenha bastante conhecimento do como começa, como progride e o que vai ocasionar, ainda é uma área que muitos pacientes com diabetes não fazem acompanhamento no médico oftalmologista como se deveria, tá? Em linhas gerais, as pessoas, elas deveriam procurar o médico oftalmologista uma vez por ano, mesmo sem sintomatologia. Justamente por conta disso que a gente está abordando, que a maioria das doenças não vão causar sintomas no início, né? Então, assim como o glaucoma, o diabetes também, no começo, se tem alteração na retina, também a pessoa não vai perceber. E essas alterações em retina, né, e aí eu cito retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada com a idade, elas podem levar à perda de visão central, por exemplo, que é a visão que a gente foca olhando na pessoa, olhando no olho, dirigindo, vendo TV, é a visão principal. Quando a gente pega essas alterações no começo, a gente pode tratar desde medicações via oral, tá? Até medicações injetáveis intraocular, que vai jogar uma medicação ali no fundo do olho, via injeção, para tentar restabelecer uma certa normalidade ou tentar reverter um dano que já se instalou. É diferente, por exemplo, de uma catarata. Hoje a catarata, ela é presente porque a população brasileira, principalmente,
está atingindo níveis maiores de idade, graças a Deus a gente está aumentando a longevidade, e em consequência vai vir as alterações decorrentes desse aumento de idade, né? A catarata é uma delas, por exemplo, né? O maior fator de risco, como a gente fala, da catarata é a idade. Então, é normal a gente com 60, 65 anos ter algum nível de catarata, E isso é quanto normal. antes diagnosticar e tratar, melhor ainda, né? Melhor, porque o que que acontece? A alteração da catarata, ela, quanto mais cedo a gente opera ela, mais fácil se torna a cirurgia, menos arriscada é a cirurgia. E a cirurgia de catarata hoje é uma cirurgia tranquila de fazer, indolor, 20 minutos, em média você opera uma catarata com anestesia local, é definitiva, operou, está operado. E o que é mais interessante, hoje em dia, muitas pessoas acabam operando uma catarata mais inicial, não é nem porque a catarata está roubando tanto a qualidade ou a quantidade de visão, mas é porque buscam uma independência de óculos, tá? Então, resumindo numa frase, uma cirurgia de catarata, você troca uma lente que a gente tem dentro do olho que está É o perdendo a cristalino que função. chama, né? Isso, é o cristalino que vai se tornando opaco e vai ficando, o nome Como se se fosse o torna farol do catarata. carro, ele vai ficando opaco, ó, não Isso, digo amarelado, mas vai é, perdendo a acuidade visual total, né? exato. Meio que Vai, embaçando, vamos dizer vai assim. embaçando, muitas vezes, Por né? tempo, até minha sogra, vou falar, ela teve consultando com o doutor, vou enxergando aquele pontinho cinza na frente, alguma coisa, algum movimento, parece, não tem nada a ver, doutor? Essa é a mosca volante, muitas É, vezes tem a falado, ver com a né? catarata, não? Não, esse é um gel mais no fundo do olho. Ah, ok. É, Até assunto para próximo, então. tem, não, Mas isso a aqui visão, vai ficando opaca com a catarata na totalidade, vou perdendo essa... ela vai, mas é difícil a pessoa que vai ter uma catarata total a ponto de ficar cega por conta da catarata, Entendi. tá? Então, isso hoje em dia a gente tem visto cada vez menos justamente pelo esse aumento de acesso ao médico. A, a maioria das vezes a pessoa nem vai perceber que tem no nível, eu vou dizer, nível Pomerode, a nossa região. Não é tão comum mais as pessoas virem porque não enxergam mais nada por conta de uma catarata. Ainda existe, claro, Não né? chega a esse grau, né, Não chega mais quase a esse grau. A, uma boa parte das pessoas que têm catarata hoje acaba optando por operar a catarata de maneira mais precoce, justamente por se tornar uma cirurgia mais segura. O pós-operatório é melhor para o paciente, o olho reclama menos, vamos dizer assim. E muitas vezes, como eu estava citando, a pessoa acaba optando por operar mais inicial, porque sabe que vai ter que operar em algum momento e porque quer se ver independente dos óculos. Então, existe tecnologia hoje, quase que é invertido a situação. Você não opera para recuperar a visão, você opera para ter outro benefício, que é não usar óculos. Existe essa tecnologia. ou seja, vai crescendo, evoluindo como ser humano, né? Aí chega aos 40 com a visão no ápice, depois começa a perder. Depois Começa, faz a cirurgia, volta que nem fosse uma criança enxergar. volta a enxergar sem Praticamente é óculos. isso, deixa 100% a saúde ocular. Deixa 100%. E a catarata não volta mais. Então, uma vez que você fez o diagnóstico e sabe que vai ter que operar em algum momento, e quem não gosta de usar óculos, que é a maioria das pessoas A maioria, doutor? não gosta, a maioria não gosta, né? É incômodo, né? É incômodo, né? Acaba, querendo ou não, é um instrumento que você tem que estar limpando várias vezes por dia, cada determinado tempo você tem que trocar, enfim. A maioria das pessoas, feliz ou infelizmente, não gostam, esse é um dado, né? Opera para se ver livre do óculos, essa é a verdade. E por uma questão de saúde também, obviamente, como o doutor colocou, né? Claro. Maurício Munareto, quero te agradecer aí a sua presença, esse retorno com a gente também, já trazendo um conteúdo extremamente importante. Eu acho que a gente pode deixar alguns spoilers para as próximas, as novidades que vêm aí, mas desejar sucesso cada vez mais. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí, olhando para essa câmera aqui ao meu lado. O que a gente pode falar em termos de saúde ocular para a comunidade que nos vê e nos ouve nesse momento? Já falamos que é a importância da prevenção, visitas anuais. Se eu tenho algumas doenças que têm correlação com a visão, talvez semestralmente, por que não, né, doutor? Aí seria o ápice da boa prevenção, né? Mais ou Então, menos, fica né? bem à vontade e que bom tê-lo com a gente, mais uma vez. Eu que agradeço o convite e me boto à disposição. Acho que sempre é válido a gente conversar sobre saúde de maneira geral, saúde ocular principalmente, que é a minha área, que sou apaixonado por ela. Ah, bom, eu gostaria de falar para a população de maneira geral que consulte o seu médico oftalmologista de confiança. Eu acho que é, é muito importante a gente ter a saúde de visual em dia, porque um dado interessante é que dos 5 sentidos que a gente correlaciona como sendo nossos sentidos conscientes, cerca de 80 a 85% de todo o estímulo que a gente capta no mundo vem através da visão. Então, trazendo esse dado, eu acho que a gente demonstra o porquê da importância de cuidar dos olhos. A maioria das vezes a gente não vai ter sintomas visuais, oculares, que nos forcem a ir no médico oftalmologista. Mas
tratando de tudo que a gente trouxe hoje na conversa com o Jean, é de fundamental importância a gente estar em dia com a saúde dos olhos. Assim como o Jean falou, uma revisão do carro, a gente não deixa o carro sem revisão. Porque se der problema, em consequência vai ser mais difícil de tratar, vai ser mais caro para tratar, vai ter menos opções para tratar. Então, manter a saúde ocular em dia é manter a vida boa. Essa que é a grande questão. Manter a saúde do olho em dia é manter uma qualidade de vida boa. Vamos fazer o caminho inverso para fechar. Muitas vezes ele vai ao oftalmologista e descobre que ele está com outras doenças por causa da saúde ocular, Também, muitas né? vezes. Tem problemas de diabetes que ele não está sentindo, está em sintomas iniciais, mas já está afetando a visão. Sim. Muitas vezes acontece, né, doutor? Acontece, não é infrequente, Eu vou fazer uma revisão, né, da saúde ocular minha, né, a preventiva. Opa, tem alguma alteração aqui, doutor. Diabetes, ou Já pressão encaminha alta. para fazer um exame de sangue, né? Fazer um hemograma completo, muitas vezes, por que não, né, doutor? Muitas vezes sai com a listinha de exames lá comigo já, né? Eu falo, olha, eu não sou clínico geral mais, não atuo mais como clínico geral, mas já vou deixar pedido um check-up para ti aqui, quando estiver pronto me manda, que se tiver alteração a gente toma a frente aqui. Porque se tem correlação, obviamente, vai ter que clinicar também muitas vezes, né? Vai ter que pelo menos deixar encaminhado por um colega tratar daquele tema. A outra especialidade. Que bom. Doutor Munareto, toca aí. Obrigado, bem-vindo. Eu que agradeço. Estamos juntos. Pomerode Entrevista fecha por aqui, abordando saúde ocular, com oftalmologia Munareto, doutor Maurício Munareto, médico oftalmo aqui de Pomerode, mas trazendo assuntos importantes, porque, como falamos, prevenção é a base para tudo. Voltamos numa próxima edição.